Boa noite, meus amigos e minhas amigas. O nosso canal é Escola Teológica Católica e vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Meu nome é Fred, eu sou teólogo, catequista aqui da Matriz São José do Avaí e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta aí nos comentários, que nos ajuda, né, ao YouTube aí a alavancar o nosso canal e mandar para outras pessoas, tá bom? Vamos rezar, né, pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, porque não é fácil fazer esse trabalho de evangelização, não é muito fácil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a Maria Santíssima, Nossa Senhora, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu quero ler com vocês aquela oração antes de ler a Bíblia, porque hoje nós vamos continuar o nosso estudo da Sagrada Escritura. Então eu gosto de ler essa oração que eu lia sempre quando eu fiz, né? Eu fazia teologia, a gente rezava essa oração antes de ler a Bíblia. Jesus, mestre que dissestes, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Ficai conosco aqui reunidos para melhor meditar e comungar com a vossa palavra. Sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as sagradas Escrituras. Sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis ao vosso seguimento. Sois a vida. Transformai o nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e de apostolado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já rezamos, já nos encomendamos a Deus, então vamos aí ao nosso estudo da Sagrada Escritura. Nós estamos estudando o livro de Macabeus, que é o último livro histórico. Já estamos no 2º livro, graças a Deus, estamos caminhando. Mais algumas aulas aí, vamos fechar o 2º livro de Macabeus e também os livros históricos da Bíblia, que são 16. Tá bom? E com a graça de Deus, se Deus quiser e nos der vida e saúde, nós vamos até o final.
Estamos aí já, né, na reta final, ok? 100 anos aí, mais ou menos, antes de Cristo. O livro dos Macabeus, né, ele vai falar, né, da revolta dos Macabeus, dos irmãos Macabeus, contra, né, os pagãos que queriam implantar o paganismo em Jerusalém. Eles profanaram o templo, queriam fazer idolatria, né, colocar imagens de cultos pagãos no templo. Então se levantaram contra eles os irmãos Macabeus. E nós vimos na aula passada que eles fizeram a reorganização do templo, a festa, né, da dedicação do templo, tá? Onde eles conseguiram acabar com essa idolatria e voltar ao monoteísmo. Então, o Antigo Testamento basicamente é isso, tá? É o povo judeu implantando o monoteísmo, tá? Eles viviam cercados de povos pagãos que adoravam muitos deuses. Então Deus queria, né, colocou esse povo, escolheu esse povo para que ele adorasse um único Deus, e dali nasceria o Messias. Já estamos aí pertinho do nascimento de Jesus. Então vamos dar seguimento aí ao capítulo 2. Nós paramos no capítulo 2, tá? Então nós vamos dar seguimento aí no livro de Macabeus. Para quem tem a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu estudo, é a página 767 da Bíblia de Jerusalém. Qualquer outra Bíblia católica é outra página, tá? Você não vai achar esse livro na Bíblia protestante, porque é um daqueles 7 livros que infelizmente foram tirados pela reforma, ok? Continuando aí. Versículo 19, tá? Os fatos referentes a Judas Macabeu, que era um dos irmãos Macabeu, que se revoltou contra o paganismo, né? E seus irmãos, a purificação do grandioso templo, ou seja, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que depois Esdras e Neemias reconstruíram o que tinha sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a consagração do altar. Então, tá? Eles tinham lá o altar do templo onde eles faziam os sacrifícios a Deus. Por isso que também as nossas igrejas têm lá o altar onde vai, né, ser feito o sacrifício, né, toda a missa. Né, não é uma repetição, mas é uma atualização do sacrifício de Cristo, ok? Por isso que as nossas igrejas também têm altar, ok? As guerras contra Antíoco Epífanes, que era um rei perverso, assim como foi também Nabucodonosor, né? E seu filho, tá? Que é difícil de falar. As aparições vindas do céu, que Deus intervia muitas vezes, mandava anjos, né, para intervir a favor do povo. Em favor dos que generosamente realizavam façanhas pelo judaísmo, a ponto de, embora poucos, devastarem todo o país, ou seja, né, Israel, Jerusalém, e pôr em fuga as hordas bárbaras, ou seja, os pagãos que invadiam Jerusalém, invadiam o templo, profanavam o templo e queriam que eles praticassem a idolatria, mas houve um grupo, né, fiel à lei, fiel, né, a Deus. Por isso que Deus preparou, né, esse povo, né, os judeus, tá, para desse povo que vai nascer o seu filho, o Messias. Eu já falei, já expliquei. Tá? O fato de recuperarem o templo de Jerusalém, que para nós hoje é a igreja, que nós frequentamos, e também somos nós. Né? Nós também somos templos da Santíssima Trindade, o nosso corpo. Por isso que nós não podemos também usá-lo de qualquer jeito. Afamado em toda a terra habitada, de libertarem a cidade e de restabelecerem as leis, que leis? A lei de Moisés, os mandamentos, que estavam para ser abolidas, tendo-lhe sido propício o Senhor com toda a sua mansidão. Todos esses acontecimentos expostos por Jasão de Cirene,
em 5 livros, tentaremos sintetizá-los num só compêndio. De fato, considerando a influência dos números e a dificuldade de que existe, por causa da abundância da matéria, para os que desejam adentrar-se nos relatos desta história. Que história? A história que nós estamos acompanhando, dos irmãos macabeus, essa luta deles contra, os pagãos que queriam implantar esse paganismo lá no Templo de Jerusalém, ok? É disso que ele está falando, ok? Continuando aí. Tivemos o cuidado de proporcionar satisfação para os que pretendem apenas ler, facilidade para os que interessem por confiar os fatos à sua memória, utilidade, enfim, a todos cujas mãos chegar este livro. Então, eles escreveram, os autores, não só do livro de Macabeus, mas toda a Bíblia foi escrita para aqueles que viriam depois. A história do povo judeu. O judeu ele era muito fiel à sua tradição. E também, no Novo Testamento, a tradição cristã, que vem do judaísmo. Nós somos sucessores de Israel. Ok? Por isso que o Papa Bento XVI chamava os judeus de nossos irmãos mais velhos. Por isso que não podemos ter essa aversão aos judeus que muitos têm e tinham, até mesmo, foi um erro até da Igreja Católica, a Igreja não esconde, que no começo houve muita hostilidade, muitos até católicos, tinham alguma aversão aos judeus, culpavam os judeus da morte de Cristo, e o nosso catecismo já deixa claro que não são os judeus os culpados pela morte de Cristo. Ninguém matou Jesus, Ele diz lá no Evangelho de João que ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu a dou e depois a retomo. Então, não devemos culpar os judeus. Claro que os judeus daquela época contribuíram, como contribuíram também os romanos, mas quem matou Jesus também foram todos nós pecadores. São Paulo diz isso também na carta aos Romanos. Então, não devemos culpar os judeus por isso. Então, são nossos irmãos mais velhos, como diz o Papa Bento, Para nós, porém, que assumimos a dura tarefa deste resumo, não foi coisa fácil, mas antes uma obra de suor e vigílias, como também não é empenho simples o de quem prepara um banquete e procura a satisfação dos outros. Contudo, pelo reconhecimento que esperamos de muitos, de boa mente submetamos a dura tarefa, deixando ao historiador a exata distinção de cada pormenor, para nos esforçarmos por seguir as linhas de um simples resumo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que aqui ele fez um resumo da história. Tá? Isso é importante a gente entender. Tá vendo como que não foi tudo escrito nem no Antigo Testamento? São João vai dizer a mesma coisa sobre Jesus. Nem tudo que Jesus fez foi escrito. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a própria Bíblia ensina que nem tudo está escrito na Bíblia. É um erro, infelizmente. Esse é o maior erro do protestantismo, do Lutero, que falava que tudo está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Não. A gente vê isso, tanto no Antigo quanto no Novo. Tem muita coisa. Aqui ele diz que fez um resumo. Então tem muito mais além do que foi escrito no Antigo e no Novo Testamento. Ok? E assim como o arquiteto de uma casa nova deve responsabilizar-se por toda a estrutura, ao passo que aquele que se encarrega de pintá-la e decorá-la deve procurar os materiais adequados para a sua ornamentação, da mesma forma, penso que deve ser o nosso caso. Ele está fazendo uma comparação entre o arquiteto que faz uma casa e aquele que escreve. Tá? Só que a Bíblia, aí já vem a parte divina. Ela foi escrita pelo homem. Foi o homem quem escreveu. Mas ela é inspirada por Deus. É o Espírito Santo que inspira. Desde o primeiro livro, que é o Gênesis, até o Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Aí agora já vem a parte divina da Bíblia. A Bíblia tem a parte humana e tem a parte divina. Sabia disso?
Porque a Bíblia é como Jesus. Jesus também é humano e é divino. A Bíblia é a mesma coisa, ela tem a parte humana, que são os escritores, aqueles, né, foi o homem mesmo que escreveu. Eu vejo muito aqueles que não são cristãos, eu não creio na Bíblia porque foi o homem que escreveu. Claro que foi o homem que escreveu. Jesus não escreveu nada. Deus e o Espírito Santo não escreveram nada, porque nem pode, né? Como é que um espírito vai escrever alguma coisa? Então não tem como. Então, claro que não foi, né? Foi os agiógrafos, os autores sagrados. Agora, a Bíblia é inspirada por Deus. Deus não escreveu a Bíblia, mas ele inspirou para que os autores escrevessem aquilo que Deus queria dizer. A mensagem que Deus queria passar. Por isso que a Bíblia não tem erro. Qual é o erro da Bíblia? Nenhum. O erro é de quem interpreta a Bíblia. Aí que vem. Por isso que é um perigo você interpretar a Bíblia errado. Por isso que ninguém pode interpretar a Bíblia sozinho. Outro grande erro do Lutero. Aí acontece essas loucuras que a gente vê hoje aí. 20, 30 mil seitas e religiões. Então, somente uma instituição deve interpretar a Sagrada Escritura. A instituição que colocou para nós a Escritura, que é a Igreja Católica. Isso aí, gente, isso é lógica. Quem tem que interpretar para nós é a Igreja. Por quê? Foi a Igreja que inspirou. Inspirou não. Foi a Igreja que compilou os 73 livros da Bíblia. Isso aí não tem como espernear. Isso lá no século III, século IV, a Igreja reafirmou, então, a Bíblia com 73 livros. Então, se a Igreja colocou os livros, é ela que tem que interpretar. Deu para entender? É isso que ele está dizendo. Ok? De fato, engolfa-se como que pelos acontecimentos, detendo-se com curiosidade nos pormenores, é dever do autor primordial da história. Quando ao que dela faz uma adaptação, deve-se conceder que procure a brevidade no expressar e renuncie, portanto, à exposição exaustiva dos fatos. Então ele está dizendo que o autor sagrado, ele pega, né, isso é outra coisa que a gente tem que entender. A gente não pode ficar preso na letra da Bíblia. Eu vou terminar de ler e vou explicar isso. Aqui, pois, demos início à narração, só isto acrescentando ao que já foi dito. Seria simplório alongar-se antes da história, para depois resumir a própria história. Então, o que é que ele está dizendo? Que a gente tem que ficar com o essencial da Bíblia, não é com a letra. No Novo Testamento, São Paulo vai dizer, a letra mata. É o Espírito que vivifica. Então, a Bíblia por isso tem que ter cuidado. Por isso que muita gente erra. Nós não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra. Tá? Por isso que a igreja sabe interpretar. Porque aí você pode ver que a igreja não interpreta ao pé da letra. Entendeu? Como fazem, infelizmente, alguns protestantes. Entendeu? Então, quando interpreta ao pé da letra, aí começa aonde que vem as doutrinas erradas. Não é? Então, vou dar um exemplo que você vai entender. Tá? Quando você vai tomar um remédio, eu estou doente, eu preciso tomar um remédio. Aí você vai na farmácia, você vai lá e pede o farmacêutico o que é um remédio, para você se curar. O farmacêutico vai te dar o remédio numa caixinha, não vai? Não é verdade? E vai colocar numa bolsa para você trazer o remédio. Você vai chegar em casa, você precisa tomar o remédio para sarar. Você vai jogar a bolsa fora, você vai jogar a caixa do remédio fora, não é? Você não vai beber a caixa do remédio, vai? Não. Você vai abrir a tampa e vai ficar com o quê? O vidro também não importa, não é? Você vai tomar o que está ali dentro. É o remédio, é o líquido que está ali dentro. A Bíblia é mais ou menos isso. Você tem que ficar com a parte que está por dentro da Bíblia, não por fora. Não é a letra, não é aquilo que está escrito. Você tem que entender o que Deus quis dizer através desse escrito. Tá? Por isso que tem que ter cuidado na hora de interpretar. O que Deus queria dizer para nós. Não é? Então, por isso que muita gente também erra. Tá? A igreja tem esse discernimento, tá? De ficar com aquilo que é o essencial. Não interpretar a Bíblia ao pé da letra. Ok? Por isso que muita gente erra.
Aí vamos para o capítulo 3, que vai continuar contando a história, tá? Eles vão continuar tentando invadir Jerusalém, os pagãos, tá? Eles vão continuar tentando, né, que os judeus estão em paz, lá cultuando Deus, mas os pagãos vão continuar tentando implantar ali em Jerusalém, né, o paganismo e profanar o templo. Eles não vão desistir. Então aí no capítulo 3 nós vamos ver a vinda de Heliodoro a Jerusalém. Outro, né, a mando de um outro rei pagão, também vai tentar também dominar os judeus para poder profanar. E eles vão, né, porque o templo também tinha muita riqueza. Não é só a parte religiosa, tem isso também. Tá? Os pagãos, eles queriam, porque o templo era luxuosíssimo. Né? Já expliquei sobre isso. Para Deus tinha que ser o melhor. Então o templo de Jerusalém era muito luxuoso. Não é nem comparação com as nossas igrejas de hoje. Na Idade Média, sim, as nossas igrejas eram belíssimas. As catedrais da Idade Média eram lindíssimas. Mas hoje não, as nossas igrejas até que são, né, são simples. Né? Mas para Deus se dá o melhor. Quando a cidade santa, que cidade santa? Jerusalém, era habitada numa paz completa, estou no capítulo 3, versículo 1. E as leis eram observadas, ou seja, os mandamentos. Tá? Então o povo estava vivendo em paz, vivendo os mandamentos, vivendo a lei de Deus, o povo judeu. Do melhor modo possível, graças à piedade do sumo sacerdote Onias. Tá? Então os judeus, por que eles estavam em paz? Porque eles tinham lá o sumo sacerdote, que para eles era representante do próprio Deus. Por isso que as nossas igrejas também têm que ter o bispo, ter o papa, né, que é o nosso chefe maior, mas é o bispo que comanda, o papa comanda a igreja universal. A diocese é comandada pelo bispo e cada paróquia é comandada pelo padre. Por exemplo, aqui, Campos, Dom Roberto é o bispo que comanda a paróquia, a diocese de Campos. Cada paróquia tem um pároco, um padre que comanda. Tá? Aqui na matriz é o padre Luiz Carlos. E tem o padre Luiz Felipe que ajuda. Porque um só também não aguenta. Tá? Então, por que as coisas iam bem? Porque eles tinham um sumo sacerdote, que era o representante de Deus, que fazia o quê? Pregava para eles, celebrava o sacrifício em nome de Deus. Por isso que, se não tiver padre, não tem missa. Nós temos que rezar muito pelos padres. Você reza, em vez de você ficar falando mal dos padres, reze pelos padres, porque se não tiver padre, não vão ter missa. Não vai ter, aliás, não vai ter nenhum sacramento, não é só a missa, não. Não tem confissão, não tem unção dos enfermos, não tem nenhum sacramento. Então, vamos rezar pelos nossos sacerdotes, para a saúde deles, e que mandem padres bons, padres santos, para as nossas paróquias. Ok? E a sua intransigência contra o mal. Então, ele pegava pesado contra o mal. Né? Então, o padre, o bispo, ele tem que ser firme contra o mal. Aqueles que querem bagunçar a igreja. Acontecia que os próprios reis honravam o lugar santo, ou seja, o templo, e glorificavam o templo com os dons mais esplêndidos. Está vendo, gente? Até os reis da época tinham respeito pelo templo. Então, por isso nós temos que respeitar o templo. Já falei isso aqui muitas vezes. Eu fico muito chateado com a falta de respeito que eu vejo dentro da igreja. Gente conversando, gente no celular, namorando, coisas que não é para fazer dentro da igreja. Então, olha o respeito que eles tinham pelo templo. É um lugar sagrado, é a casa de Deus. Deus mora ali. Somente que o Santíssimo está lá. Jesus está no Santíssimo, as hóstias ficam tudo lá. Quando, as que sobram da missa ficam ali. E é Jesus. A hóstia, gente, eu já expliquei isso aqui. A hóstia não significa, não simboliza Jesus. É Jesus. Então Jesus está ali fisicamente. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Na hóstia consagrada. Então, você vai ficar ali na igreja, ali, fazendo coisas ali. Ah, pelo amor de Deus, eu não sou a favor disso, não. Tanto assim que Seleuco, o rei da Ásia,
provia com as suas rendas pessoais a todas as despesas necessárias para as liturgias dos sacrifícios. Então, alguns reis ajudavam, né? Mandavam até mesmo dinheiro, né, para as despesas. Então toda a igreja tem que ter despesa, gente. É o dízimo, é a oferta. A igreja católica não é contra nada disso, desde que também não explore o povo. Né? Já expliquei sobre a questão de dízimos e ofertas. Ora, certo Simão de estirpe de Bilgá, investido no cargo de superintendente do templo, entrou em desacordo com o sumo sacerdote a respeito da administração dos mercados da cidade. Não conseguindo prevalecer sobre Onias, foi ter com Apolônio de Tarso, que naquela ocasião era o estratégico da Celestíria e da Fenícia. Então eles começaram a se desentender. O sumo sacerdote, né, com o tal de Simão, não é? E referiu que a câmara do tesouro em Jerusalém estava repleta de riquezas indizíveis, a ponto de ser incalculável a quantidade de dinheiro. Ó, tá vendo, gente? Onde tem dinheiro, começam as desavenças, não é? Por isso que eu falo, o dinheiro corrompe. Isso é na política, até mesmo na religião. Infelizmente isso acontece. E que esse dinheiro não tinha proporção alguma com as despesas dos sacrifícios, sendo, portanto, possível fazer tudo isso cair sob a posse do rei. Então, estavam começando a querer disputar a questão do dinheiro do templo, que era depositado ali, as ofertas, né, os dízimos, tudo isso. Tá? Então, é complicado, gente. Entrou dinheiro no meio, é complicado. Não é? A igreja, gente, tem que ter dinheiro, tem que ter despesa mesmo, mas é o que eu falei. Cuidado com, né, como que... Né? Agora, a gente faz a nossa parte. Se o padre está usando o dinheiro errado, isso aí, depois ele vai acertar as contas dele com Deus. A nossa parte a gente faz. Não é? Entrevistando-se então com o rei, Apolônio informou acerca das riquezas que lhe haviam sido denunciadas. E o rei, escolhendo Heliodoro, superintendente dos seus negócios, enviou com ordens de proceder à requisição de referidas riquezas. Então o rei também queria as riquezas do templo. Heliodoro pôs-se logo a caminho, aparentemente para uma viagem de inspeção às cidades da Cilicia e da Fenícia, mas na realidade a fim de dar cumprimento ao desígnio do rei. Chegando a Jerusalém e recebido com benevolência pelo sumo sacerdote pela cidade, referiu-lhe a informação recebida e manifestou claramente o objetivo da sua presença, perguntando a seguir se as coisas eram realmente assim. O sumo sacerdote fez-lhe ver, então, que os depósitos eram das viúvas e dos órfãos. Uma parte, porém, pertencendo a Hircano, filho de Tobias, varão eminente, colocado em alta posição, e que, ao contrário do que falsamente andava propalando o ímpio Simão, o total de talentos de prata era de 400, sendo 200 os de ouro. Tá vendo? O templo, né, era ouro e prata. Enfim, que devia ser absolutamente impossível cometer injustiça contra os que haviam confiado na santidade do lugar e na majestade e inviolabilidade do templo, alvo da veneração do mundo inteiro. Tá vendo? Então o mundo inteiro vinha venerar o templo. Diz que os historiadores judeus dizem que na época da Páscoa, né, eram milhões de pessoas que vinham visitar Jerusalém. Os historiadores judeus dizem isso. Páscoa, Pentecostes, né, as festas, né, do templo, todas as festas que milhões de pessoas do mundo inteiro vinham para Jerusalém. Entendeu? Então, gente, isso é o mais importante. É o templo, é Deus. Né? Essas coisas de dinheiro são secundárias. Né? Mas, né, infelizmente, tem mais pessoas que dão valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Infelizmente, a gente vê isso não só na igreja, mas também no mundo de uma forma geral. Né? As pessoas hoje dão pouco valor, não é, ao espiritual, dão mais valor ao material, infelizmente.
Eliodoro, porém, em vista das instruções recebidas do rei, resolutamente afirmava que estes bens deviam ser transferidos para o tesouro real. Tá vendo? Começou a abrir. Tendo a seguir fixado uma data, apresentou-se para dirigir o inventário dessas riquezas. Entretanto, não era pequena a consternação em toda a cidade. Os sacerdotes, atirando-se diante do altar, com as vestes sagradas, tá vendo, gente? Tá vendo? Tinha os sacerdotes e as vestes sagradas. Por isso que o padre também não pode celebrar sem as vestes sagradas. A batina, a estola, a casula. Você pode ver que o padre ele não celebra missa se não tiver paramentado. Ele não pode celebrar nenhum sacramento se não estiver paramentado. Não pode ser de qualquer jeito, não. Invocaram o céu, que havia promulgado as leis sobre os depósitos, para que se conservassem intactos esses bens em favor daqueles que os tinham depositado. Quem visse o semblante do sumo sacerdote, sentia ferir-se o próprio coração, a tal ponto o olhar e a alteração de sua cor revelaram a agonia de sua alma. Então o sacerdote ele era fiel a Deus, né? Mas o rei estava mais preocupado com as riquezas. Tomado pelo pavor e estremecimento, tá? Em todo o corpo, este homem manifestava aos que observavam a dor que lhe ia no coração. Até mesmo das casas precipitavam-se muitos, como em rebanho, a precipitarem da rogação pública, motivada pelo fato de o lugar estar para cair em opróbrio. As mulheres cingidas de pano de saco, abaixo dos seios, aglomeraram-se nas ruas, em sinal de protesto, de penitência. Dentre as moças, as que estavam retidas em casa, acorriam umas aos portais, outras sob os muros, e ainda outras debruçavam-se às janelas. Todas, porém, estendendo as mãos para o céu, faziam a sua súplica. Então, tá vendo? O povo começou a rezar a Deus, né? A orar a Deus. Era comovente ver a prostração confusa da multidão e a ansiedade do sumo sacerdote, tão intensamente angustiado. Esses, pois, invocaram ao Senhor Todo-Poderoso para que com toda a segurança preservasse intactos os depósitos em favor daqueles que os tinham depositado com confiança. O dinheiro que o povo depositava ali para o culto, para os sacrifícios. De sua parte, porém, Eliodoro dispunha-se a executar o que foi decidido. Ele queria pegar aquela riqueza ali do templo para ele, para levar para o rei. Entendeu? E o povo orando a Deus para que ele não saqueasse, como fez Nabucodonosor. Nabucodonosor fez a mesma coisa. Né? Saqueou o templo, pegou as riquezas e levou o povo exilado para a Babilônia. Já estava ele com os seus guardas ali junto à câmara do tesouro, quando o soberano dos espíritos e de todo o poder, quem é o soberano dos espíritos? É Deus. Manifestou-se com tal esplendor, tá vendo como que Deus protegia não só o povo, mas o templo? Tá vendo, gente? Isso que eu falo, já expliquei a questão, né, do templo, é a casa de Deus. Tá? Que todos que haviam ousado entrar, feridos pelo poder de Deus, olha aí, tá vendo? Por isso que eu falo, gente, o demônio não pode entrar na casa de Deus. Eu não entendo esse povo que fica fazendo entrevista com o demônio dentro da igreja. Eu não entendo. Como que o demônio vai entrar dentro da igreja, lugar de culto, lugar onde Deus está presente, na casa de Deus? O céu, ele não foi expulso do céu? A igreja, gente, é um pedacinho do céu, como o nosso coração também é. Então, como é que o demônio vai entrar dentro da igreja? Como eu vejo aí em certas televisões, ela faz entrevista com o demônio ainda. Eu acho que o demônio não é para entrar dentro da igreja. Uma pessoa que estiver possessa pelo demônio, ela não vai querer entrar. Quantos filmes eu já vi, né, que o menino, até criança mesmo possuída, chega na porta da igreja, começa a gritar, espernear. O demônio não vai entrar dentro da igreja. Agora, esses lugares aí, o demônio fica dando até entrevista dentro da igreja, eu não entendo. Como é que pode o demônio entrar dentro da igreja, né, uma boa, fica ali assistindo o culto,
Deus e o demônio no mesmo lugar? Sinceramente, é uma coisa que não me entra na cabeça. Então, Deus se manifestou. Sentiram-se desfalecer e desencorajar-se. A seus olhos apareceu um cavalo, ricamente ajaizado, montado por temível cavaleiro. Movendo-se impetuosamente, o animal agitava contra Heliodoro nas suas patas dianteiras. Quem o cavalgava parecia ter armadura completa de ouro. À sua frente apareceram ainda outros 2 jovens, extraordinários por sua força, belíssimos na aparência, magníficos em suas vestes, e esses, tomando posição de ambos os lados junto a Heliodoro, começaram a açoitá-lo sem trégua, desfechando-lhe um sem número de golpes. Então caiu ele de repente por terra, e, envolvido em profunda escuridão, tiveram de levá-lo e depô-lo numa padiola. Assim, reconhecendo abertamente a soberania de Deus, levaram para fora aquele que pouco antes, com numeroso séquito e com toda a sua guarda de corpo, havia penetrado na referida câmara do tesouro, e agora estava reduzido à incapacidade de ajudar-se a si mesmo. Então, ele ia entrar no templo para saquear o templo. Deus enviou ali 2 anjos. Tá? O anjo, gente, ele é espírito, mas ele pode assumir um corpo. Então, ali, os 2 anjos assumiram um corpo e derrotaram, né, esse Heliodoro que vinha para saquear o templo. Tá? Ele, portanto, abatido pela força da ação divina, jazia mudo, ficou mudo, sem qualquer esperança de salvação, enquanto os outros bendiziam ao Senhor, que glorifica maravilhosamente o seu lugar de fato, o templo. Pouco antes, repleto de terror e de perturbação, regozijava agora de alegria e júbilo ante a manifestação do Senhor Todo-Poderoso. Então Deus se manifestou através dos anjos. Não é? Isso chama-se teofania, manifestação de Deus. Ok? Logo, porém, alguns dos companheiros de Heliodoro começaram a pedir a Onias, o sumo sacerdote, que suplicasse ao Altíssimo para que concedesse a graça da vida a quem jazia inegavelmente no último alento. Então ele estava à beira da morte e os capangas dele pediram para o sumo sacerdote orar a Deus. Olha a intercessão. Tá vendo, gente? Então a Bíblia está cheia de intercessão no Antigo e no Novo Testamento. Se o sumo sacerdote podia rezar pelo povo em vida, imagine depois da morte. Por isso que a igreja é a favor da intercessão dos santos. A Bíblia está cheia de intercessão. Até os protestantes fazem isso. Eu não entendo essa teologia protestante que diz que não pode interceder, que os santos não podem interceder. Se eles pedem a intercessão do pastor, se o pastor aqui em vida pode interceder, por que o santo lá no céu não pode? Pode muito mais. Né? O sumo sacerdote, então, receando que o rei pudesse conceber a ideia de, pelos judeus, ter sido praticado alguma ação criminosa contra Heliodoro, tá vendo? Mas não foi o povo, foi os anjos, foi Deus. Ofereceu um sacrifício pela salvação do homem. Olha aí, tá vendo, gente? Por isso que a gente pode oferecer a missa por uma pessoa, seja viva, seja até que já morreu. Por isso que a gente manda celebrar a missa, não é? Enquanto o sumo sacerdote oferecia o sacrifício de expiação, olha aí, do pecado. Tá vendo? Por isso que a gente manda celebrar a missa. Os mesmos jovens, revestidos das mesmas vestes dos anjos, né, apareceram de novo a Heliodoro e, conservando-se de pé, disseram-lhe: rende muitas graças ao sumo sacerdote Onias, pois é por ele que o Senhor te concede a graça da vida. Tá vendo, gente? Tá vendo? Então, Deus dá a graça pelo sacerdote. Por isso que a unção dos enfermos é a graça de quem? É Deus quem dá. Mas quem que faz a unção? É o sacerdote. Confissão. Quem que dá o perdão? É Deus. Mas quem? Através de quem? Do padre. Quem que celebra a missa? É Jesus. Mas quem é a pessoa que está celebrando? O padre. Tá vendo? É de onde que a igreja tira?
Tudo da Sagrada Escritura. Tu, pois, açoitado pelo céu, anuncia a todos o grandioso poder de Deus. A seguir, ditas essas palavras, tornaram-se invisíveis, desapareceram, tá vendo? Então o anjo, ele é mensageiro, ele vem, faz a parte dele, né, dá o recado dele, a missão dele e volta para Deus. O anjo quer dizer mensageiro, tá? Por isso que ele é invisível, ele assume uma forma humana, mas ele não tem corpo, tá? Ele assume uma forma, dá o recado e volta para Deus, tá vendo? Interessante. Eliodoro, então, tendo oferecido um sacrifício ao Senhor e formulado as mais intensas preces, aquele que lhe concedera continuar a viver, despediu-se de Onias e voltou com seu exército para junto do rei. A todos dava testemunho das obras do sumo Deus, obras que ele havia contemplado com seus próprios olhos. Quando o rei perguntou a Eliodoro sobre quem seria apto a ser enviado ainda uma vez a Jerusalém, este respondeu: se tens algum inimigo ou conspirador contra a ordem pública, envie-o para lá. Tu receberás de volta moído de golpes, se porventura conseguir escapar. É que verdadeiramente sobrepaira em torno do lugar santo uma especial força de Deus. De fato, aquele que tem a sua habitação no céu é sentinela e auxiliador desse lugar. Ele fere e extermina os que daí se aproximam com perversos desígnios. Assim se passaram as coisas referentes a Eliodoro e a salvaguarda da Câmara do Tesouro. Então o homem que tinha ido lá para saquear o templo em nome do rei, voltou convertido, se converteu, ele estava à beira da morte, né? Ele viu o anjo de Deus, ele foi curado por Deus através do sumo sacerdote, voltou lá, o rei falou, o rei falou, e agora, quem que eu mando no seu lugar para fazer o trabalho que você não fez? Ele falou, manda um inimigo seu, porque não manda pessoas da sua confiança não, que vai voltar igual eu voltei. Se não morrer, porque Deus combate por Israel. Deus combate pelo templo. E aí a crença deles que tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Quando ele diz aí, né, aquele que tem a sua habitação no céu, tá vendo? Então Deus habita no céu. O que é o céu? O céu é Deus. É comunhão com Deus. Tá? É sentinela e auxiliador desse lugar. Ele fere e extermina os que daí se aproximam com perversos desígnios. Então, para eles, para o judeu, tudo vinha de Deus. Não é? O Antigo Testamento. Tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Então ele fala aí, Deus fere, Deus extermina. Claro que Deus não mata ninguém, Deus não pode fazer o mal. Deus pode permitir o mal, é diferente. Mas era a crença dos judeus. Tudo vinha de Deus, o bem e o mal. A gente só vai entender que Deus não pode fazer o mal no Novo Testamento, quando Jesus vai dizer, só Deus é bom. Só Deus é bom. Então, é uma crença que, né, aos poucos, né, foi se colocado dentro. Mas, mesmo assim, eles viam que Deus combatia por Israel. Tá bom? Depois, no capítulo 4, nós vamos continuar esse episódio, mas muito bonito esse texto, né? Esse capítulo 3, né, da carta de Macabeus nos ensina muita coisa. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.